Okay. Amigos, boa noite. Mas mais uma vez é um prazer estarmos reunidos. Na realidade, quando nós encaramos o assunto tratado por Jesus há mais de 2000 anos, nós verificamos o quanto estava distante o entendimento das criaturas, ou seja, de nós mesmos, não necessariamente que nós estivéssemos na mesma época, no mesmo local com Jesus, não é verdade? Que nós temos que ter um critério gigantesco para essa situação. Há muitas pessoas, às vezes, quando começam a militar na seara espírita, dizem assim, quando Jesus estava sendo flagelado, eu sinto que eu estava lá. Não estava, não, nem podia. A população do planeta, e dizer das vilas, porque as cidades eram, quando cidades eram muito diminutas para ter tanta gente no mesmo local, principalmente nos momentos cruciais de Jesus. Na realidade, essa situação, quando ele se refere aos ensinamentos, nós nos referimos à questão da humanidade, da mesma forma que qualquer colocação a respeito de determinados exemplos que os amigos espirituais fazem nas suas obras, como, por exemplo, André Luiz, Emmanuel e tantos outros, são sempre casos específicos, nunca são apresentados como uma regra geral, nem poderia ser, porque cada um de nós é um universo em particular, é uma experiência em particular e não pode, de jeito nenhum, um determinado tipo de atendimento, um determinado tipo de situação servir para todos nós, como se fosse uma verdadeira panaceia, ou seja, um remédio para todos os males. No caso, quando Cristo vai falar a respeito desta situação, seria de muitos séculos ainda, chegando na Idade Média, que nós trataríamos do assunto de entendermos alguma coisa de outras moradas, a começar a entender a condição de céus sobrepostos. Por volta da Idade Média, entendíamos que, por exemplo, nós tínhamos 6 ou 7 céus, dependendo da religião, inclusive. Dependendo, os nossos irmãos muçulmanos acreditavam em 9, e nós tínhamos a crença em 7. Tanto é que a chuva, para chover, era uma complicação gigantesca, porque haviam aberturas de um céu para outro e a água ia escorrendo de um céu para outro até chegar a chover em determinado local. E o Sol? Como nós entendíamos que a Terra era plana, tanto é que ela era plana, e se nós chegássemos nos confins dela, nós acabaríamos caindo do mundo, ou seríamos tragados por dragões cruéis, etc. Então, como a Terra era plana, como é que poderia ter luz solar durante o dia e depois escurecer? Então nós, veja como a mente humana é criativa, nós imaginávamos que o Sol fazia este percurso durante o dia. À noite ele virava ao lado escuro, voltava para cá, desvirava e voltava de novo. Fantástico isso, né? E nós acreditamos nisso. Aliás, foi crença e teve gente que foi quase parar na fogueira porque desdisse certas colocações dessa. Outros foram mesmo. Mas são situações de que nós não estávamos maduros. Então, quando Jesus vai falar a respeito de há muitas moradas na casa do meu pai, ele não ia se referir somente a esta condição. Porque nós entenderíamos depois de milênios, quase 2 milênios, um pouco menos, a questão da aglomeração da matéria, podendo promover aí um Big Bang. Nós já falamos a respeito, até porque Kardec vai tratar, vendo com a ótica do espírito, esta condição que a ciência entende, que depois da explosão houve uma grande organização. Já existem alguns cientistas, mas não a ciência como um todo, porque a ciência é positivista, existem alguns cientistas que aceitam a ideia de um grande organizador. Então, um grande organizador por trás disso tudo, onde esse organizador não seria responsável por todas as distribuições existentes, nem é por isso, criando as suas leis e fazendo com que isso acontecesse. A própria condição dos estudos mais avançados pelos nossos irmãos que são oriundos da física, está aparecendo um quadro a mais aí, ô Luigi. Agora apareceram vários, tá bastante... Agora apareceram vários. Vão colocar para nós a questão das dimensões.
falando que desse universo que por nós não é tão conhecido, nós já teríamos 11. E o que é mais interessante ainda, para nós podermos ir adiante em relação a essa condição da nossa evolução, nós temos no próprio planeta Terra, segundo as informações de André Luiz no livro Nosso Lar, quem quiser, busque o livro Cidade no Além, que é a Igorina Cunha. Igorina Cunha, sobrinha de Eurípides Bassanufo, no processo do desdobramento através do sono, ela saindo do corpo, quando ela retornou ao corpo da viagem que ela fez de conhecimento do Nosso Lar, ela registrou, em desenhos assim simplórios, mas ela registrou tudo aquilo que ela viu no Nosso Lar. Mas ela registra também aquilo que André Luiz traria no livro. Ela vai, ao vivo e a cores, verificar isso tudo e vai conferir com o Chico. O Chico já havia feito essa viagem através do desdobramento do sono, onde ele foi visitar, foi conhecer o Nosso Lar. Interessante notar que nós verificamos que a Terra, tal qual nós conhecemos, nós temos 7 ciclos, ou seja, um planeta encaixado dentro do outro, uma dimensão após a outra. Todas essas pessoas são do mesmo planeta, porém cada dimensão dessa tem uma estruturação no que diz respeito à condição moral dos indivíduos. Quanto mais, no nosso caso, nós temos aqui a crosta onde nós habitamos com esse nível de matéria que nós utilizamos. Logo em seguida, um primeiro ciclo, ainda de muito denso, um segundo, e assim até nós chegarmos ao 7º, onde essas criaturas ainda são elevadas, mas são pertencentes ao planeta. Tanto é que Emmanuel nos daria a população total do nosso globo. Veja, quando Jesus fala muitas moradas, nós estamos nos referindo só à nossa. Então nós estamos falando de 7 dimensões dessa que nós estamos. Aliás, é André Luiz que traz a informação. É interessante notar que Emmanuel, no livro Emmanuel, de Emmanuel, ele vai nos colocar que a população total do planeta chega por volta de 22 bilhões de criaturas, da onde 7 estão reencarnadas. Essas outras estão em dimensões que são exatamente ainda do planeta Terra. Então, falando só em questão de morada, nós já estendemos na própria condição do planeta, para nós verificarmos a grandiosidade disso tudo em relação àquilo que nós vamos aos poucos descobrindo. Quando falamos do próprio Nosso Lar, ficamos impressionados, não é verdade? André Luiz descreve que, por exemplo, alguns espíritos, não em Nosso Lar, mas em esferas acima, se alimentam pela respiração. Não dá para a gente entender. Até, recentemente, em Harvard, uma equipe de cientistas, que estão baseados em Harvard, estão desenvolvendo um tipo de os alimentos que nós conhecemos, estão desenvolvendo, através de um aparelho, a possibilidade de você se alimentar pela respiração, sugando os vapores do alimento, sem necessariamente consumir calorias. Toda a sobremesa que você não podia, agora você vai poder. Não é porque... tudo que você podia. Veja que interessante, porque nós temos uma informação de 1945 dizendo que existem espíritos que se alimentam pela respiração. Então você respira, vai absorvendo os nutrientes necessários. Se fizer assim, comer uma feijoada inteira, mas então tem que ser lentamente. Vamos mais. Apresenta o aeróbus como um verdadeiro veículo de ficção científica. Na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, se tem um protótipo de um trem que funciona por eletromagnetismo. Ou seja, o trem flutua. Já é um protótipo daquilo que nós entendíamos como ficção. Mas uma equipe de cientistas sul-coreanos, utilizando-se de nanopartículas de ouro e fazendo um trabalho de colocá-las em planta, através do processo da fotossíntese, verificaram que as folhas brilham durante a noite. E isso vai constituir no futuro parte da iluminação de uma cidade. A maior parte da iluminação do nosso lar é feita pelas plantas. É de impressionar. É de impressionar
aquilo que nós estamos conquistando a cada dia, e aquilo que nós estamos conquistando a cada dia na relação daquilo que nos diz respeito ao nosso próprio planeta. Que dizer, Luiz, agora ficou tudo pequeno. Aí, que dizer daquilo que nós temos para frente em relação ao nosso próprio universo. Para nós verificarmos uma das fotos belíssimas do Hubble, essa galáxia espiral, que é a NGC 4414, veja que, se pelos nossos telescópios, aquilo que nós temos de mais moderno, né, o Hubble é um deles, mas já de muitos anos de uso, se estima mais ou menos existirem 200 bilhões de galáxias. Já existe um número, uma teoria de 250 bilhões. Não importa, é bilhão que não acaba mais, separadas entre si por distância de mais ou menos 1 milhão de anos-luz. A velocidade, entendendo que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Nós temos aí para desvendar, né, um universo inteiro. Outra foto belíssima, que é a de Andrômeda, que fica distante da Terra 2 milhões e 200 mil anos-luz, porque chega em determinado momento que não é por distância, é quanto tempo a luz demora para viajar durante um ano, por isso que a distância é medida em anos-luz. O interessante notar é que, se nós fizéssemos uma viagem em uma nave com uma velocidade 99,999, que é uma dízima periódica, não é a velocidade da luz, mas nesse percentual da velocidade da luz, da Terra até essa galáxia de Andrômeda, para o astronauta a viagem seria de mais ou menos 6 anos. Para quem ficou no planeta, teria se passado 4 milhões de anos. Ou seja, nós sairíamos daqui com 20, que a grande maioria está com 20, né? Às vezes está uns 20 acumulados, mas o fato é, nós sairíamos daqui com 20 e voltaríamos com 26, o planeta pode ser que já não existisse mais. Olha que coisa interessante. Em 1993, mas também em 2005, foram captados, no caso de 2005 pelo Hubble, em 1993 por equipamentos aqui da Terra, a explosão de um planeta, de uma estrela, em 1993 e outra em 2005. Quando esse corpo celeste se desfez e a luz foi captada, veja, em 93, num dos exemplos, e 2005 em outro, nessas duas situações, o planeta ainda não existia. Dado que o universo tem, pelas informações científicas, 13 bilhões e meio de anos, e a Terra 4 bilhões e meio de anos, o planeta, quando se desfez, nós captamos a luz em 1993 e o outro em 2005, quando o planeta não existia. Ela se deu antes de 4 bilhões e meio de anos atrás. Então, nós vemos as questões da grandiosidade do que nós estamos tratando. E como Jesus tinha que colocar só de uma forma muito simplória, para que nós pudéssemos um dia entender aquilo que ele estava dizendo de uma forma bem simples. Um outro item, se nós fizermos, por exemplo, viajando a 4 horas nessa mesma velocidade de 4 minutos, se nós fizéssemos uma viagem numa nave que pudesse suportar essa velocidade, quando nós voltássemos aqui à Terra, nós teríamos passado, para as pessoas, 88 anos e para nós 4 horas e 40 minutos. Nós estaremos um pouco mais velhos, só isso. Né? Menos de um dia para as pessoas que tivessem 88 anos. Imagine então quando nós pegamos as informações relativas a Júpiter na Revista Espírita de junho de 1858, quando Kardec, através da mediunidade de Sardou vai trazer as informações da vida em Júpiter. Cidades aéreas, que nós só vimos isso, para quem se lembra, em ficção científica, em filme de Flash Gordon. Alguém se lembra dele? Não. Nem do Flash Gordon a gente lembra, que dizer do filme, não é verdade? Porque até o filme do Flash Gordon já é antigo. Outro detalhe, vai falar a respeito da condição da vida. E um dos indivíduos que vivem lá em Júpiter é Mozart, aquele compositor. E ele fala a respeito, ele diz assim que a condição de se viver em Júpiter, uma existência dura em torno de, considerando o tempo terrestre, de 400 a 500 anos uma existência. Você já percebeu como Deus sabe o que faz?
Você já imaginou aguentar ele 500 anos ou ela? Olha como Deus sabe o que faz, né? Às vezes as coisas não são por acaso. E o que é mais interessante, quando foram perguntar para Bernard de Palissy, que foi um oleiro da Idade Média, também, que vive também em Júpiter através da mediunidade de Sardou, perguntaram a Bernard de Palissy o que é necessário para se nascer em Júpiter, considerando-se que em Júpiter a linguagem já é a do pensamento. O que você pensa é captado pela pessoa ou pelas pessoas, e o mesmo acontece quando as pessoas pensam. Imaginemos se nós captássemos aquilo que nós estamos pensando nesse momento. Ia ser um mar de rosas aqui, não é só bons pensamentos, os mentores felizes, ia ser uma alegria. Aí o fato é que a resposta é simples. Disseram o que é necessário para nascer, não é? Para reencarnar em Júpiter. Disse simples. Ser bom. Beleza? Próxima reencarnação nossa, Júpiter que nos aguarde, não é verdade? E como a linguagem é do pensamento, olha como Deus sabe o que faz de novo, né? Reencarna lá na Terra, você vai se sentir mais à vontade, está num ambiente mais adequado. Mas vamos em frente. Olha, em matéria de grandeza, o céu que você pode ver, e aqui mesmo na Flórida, não precisa ir a lugar nenhum, o céu que você pode ver já não existe mais. É de impressionar, não é? Quando você olha para o céu, já é o passado. Aí quando a gente vai entender a questão do tempo, aí é que a situação fica realmente complicada. Ou seja, o que nós estamos vendo hoje já foi. É de impressionar ainda, nós falamos na última palestra nossa, quando nós falamos de Deus aqui, nós falamos brevemente sobre a questão do tempo, dado que o assunto precisaria de muito tempo para se falar sobre ele, mas é de impressionar o seguinte: nós estamos vivendo neste momento em relação a outro país, no futuro ou no passado. Você se comunica com uma pessoa por um telefone agora, de alguém que está ou no futuro ou no passado. Não é verdade? Nós estamos no mesmo planeta. Se você ligar para o cidadão no Japão agora, primeiro que ele vai te dar vários elogios, porque ele está dormindo, você vai acordar o cidadão. Aliás, ele está agora mais ou menos, não, já está acordado, né? Já deve estar por volta de 7h20. Não, está dormindo, está de madrugada. Porque esta é a relação aqui. Ele vai estar de madrugada lá, ou seja, ele já está no dia seguinte. Se nós ligarmos, como a grande maioria brasileira, se nós ligarmos para o Brasil, para São Paulo exatamente nesse momento, para o Brasil, nas regiões que fazem a alteração do horário de verão, eles estão 3 horas atrás. E nós estamos falando... Na frente. Nós estamos 3 horas atrás. Então, situações que o indivíduo já viveu, nós estamos passando por elas ainda. Dá para imaginar, não é? Como é que, quando nós transformamos isso, vamos para o macro, como é que isso funciona em relação... Porque é interessante, nós temos aqui colocar em slides, mas nós podemos adiantar algumas informações. Quando os nossos irmãos capelinos vieram para o planeta, que começaram nas raças mães, acreditamos que todos já tenham lido alguma coisa a respeito sobre a questão dos chamados exilados de Capela. Na realidade, ninguém foi exilado de uma maneira que é colocado para fora. O que acontece numa transição planetária, e também não acontece de uma hora para outra, vale lembrar isso, porque nós ouvimos, às vezes, vereditos que barram ao absurdo, verdadeiro nonsense em relação a determinadas informações, que o fato, por nós estudarmos a doutrina, nós temos que ter aumentar a dose de cuidado sobre determinadas análises, não é fato? Porque as coisas não funcionam do jeito que às vezes nós queremos propor. E aí nós entramos no terreno do achismo. E o achismo é bom para o achista. Porque o achista, ele acha sem base nenhuma, ele acha sem conhecimento de causa, sem nenhuma profundidade. Então, o achista devia ficar com o achismo dele dentro da casa dele, achando só para ele.
Mas, infelizmente, os achistas, então são os espirachistas, são os espíritas achistas. Eles levam determinadas informações que causam um impacto muito complicado nas pessoas. Por vezes levando a criaturas a processos depressivos ou de verdadeiro terror em relação àquilo que acontece. Quando se deu o tsunami na Ásia, e nós falávamos com o nosso amigo Alexandre há alguns minutos atrás, quando se deu o tsunami na Ásia, as pessoas começaram a dizer, está vendo? Já começou a limpeza do planeta. Olha aí, ó. Eu acho que nós temos aí um problema de dados históricos, então. Primeiro que nós colocamos Deus como um verdadeiro marginal, né, em relação aos seus próprios filhos, agredindo-os de uma forma cruel. Segundo que quando se faz afirmações dessa natureza, se desconhece da história. Não é fato? 14 a 18, no primeiro grande conflito, na Primeira Guerra Mundial, se tem um número aproximado de 18 milhões de criaturas que desencarnaram. 39 a 45, nós temos um número aproximado de 50 milhões de criaturas que desencarnaram. Só dos nossos irmãos soviéticos foram 27 milhões. Quem não desencarnou na invasão nazista, desencarnou nos eventos através da temperatura. Não é? Porque a estratégia foi exatamente a estratégia quando Napoleão fez a invasão. Mas é interessante notar que aí sim, por vezes, nós temos que pensar a respeito de atuação divina em determinados momentos, mas não numa atuação efetiva, porque Deus não vai ser efetivo no livre-arbítrio das criaturas. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio limitado, não é verdade? Nós temos o livre-arbítrio total dentro da limitação que nós somos. Então, em 39, na invasão, por exemplo, nazista na União Soviética, foi mandado que os nossos irmãos russos se retirassem dos locais, queimassem tudo. Não foi isso? Não deixassem nada para o inimigo. Só que tem um detalhe. Iam para onde? Não é fato? Iam para onde? Na casa de quem? Comer o quê? Por isso que o número foi tão gigantesco. Porque o indivíduo ficava sem nada. No inverno, ele só fugia. Não deixava nada para o invasor, mas ele também ficava sem coisa alguma. Por isso esse número é tão gigantesco. Ora, então se nós estamos falando de que o tsunami que ceifou 250 mil vidas é limpeza de planeta, as pessoas que fazem uma afirmação dessa precisariam estudar um pouco de história. E não precisa ser muito e pode ser história recente. No século XIII, no grande problema climático que houve no planeta, metade da população do planeta desapareceu, desencarnou. Não imediatamente na relação da questão do frio, pela alteração climática que houve, mas pela situação depois do pós-problema, que é gerado em toda a alteração daquilo que as criaturas plantavam. Então, muita gente morreu de fome. Então, nós temos que ser muito comedidos com essa informação quando vamos falar de exílio, de alteração planetária, não é fato? Para que nós não criemos em nós mesmos fantasias que nos assustem, ou que assustem as pessoas às quais nós possamos nos dirigir. Então, a questão do chamado exílio é uma situação muito simples de nós entendermos aqui entre nós. Nós estamos num grupo e, de repente, aquilo não nos atende mais. O que acontece? Nós acabamos, né, quando nós estamos num determinado grupo e a relação com esse grupo começa a não ser muito positiva, nós acabamos procurando outro grupo. Não é assim que acontece? O ser humano é movido por interesses, não é interesse financeiro. Nós acabamos, se nós, por exemplo, nos interessamos em estudar determinado assunto e aquele grupo que está conosco não tem interesse em evoluir, o que é que nós fazemos? Nós vamos nós não vamos maltratar ninguém, mas nós vamos procurar os nossos interesses em matéria de construirmos esse caminho evolutivo. Muito bem, isso aconteceu em determinado momento naquele planeta. Chega um determinado instante que semelhante atrai semelhante, é da lei, é ensinamento do Cristo. O que ocorre vibratoriamente, isso é verdade. Nós nos reunimos com aqueles que nós gostamos. Não é fato? Muito bem, se isso é uma realidade, chega um determinado momento que esse grupo estava isolado da comunidade. E é dada então uma oportunidade para virem a um planeta, que no caso o nosso,
para que pudesse, através do relacionamento, porque não tem jeito, nós reencarnamos para aprender a nos relacionar. Essa é a realidade da reencarnação. Para aprender a se relacionar, para começar, esse relacionamento a começar de nós mesmos. Porque se nós não nos relacionamos bem conosco, não nos relacionamos bem com ninguém. Então o relacionamento, para nós aprendemos a nos relacionar primeiro para conosco. Muito bem, nessa questão de aprender a se relacionar, você tem um povo ignorante dentro da mentalidade de criaturas que estava mais adiantada. Mas você depende daquelas criaturas. Nessa situação, você precisa se relacionar o melhor possível com aquelas pessoas. Você começa a exercitar a base daquilo que é o amor. Tudo bem que é primário, mas você começa a fazer esse exercício. E esse exercício ele se dá de uma forma lenta. À medida que esta condição vai tomando o corpo, nós vamos crescendo em nós mesmos. Foi à medida que eles foram assimilando, através do relacionamento, esses espíritos que são chamados degradados, foram assimilando, através do relacionamento, foram construindo em si mesmo a relação do amor, mas não do amor como nós chegaremos a entender, mas uma relação de respeito ao semelhante, a começar de si mesmo. Quando eles atingem esse nível, eles retornam ao planeta de origem. Certo dia, uma pessoa falando com um expositor amigo nosso, disse assim: você sabe, fulano, que eu descobri que eu sou um capelino. Eu disse: bom, então não conta nada para ninguém, porque pega mal para chuchu isso, porque quem veio de lá não era flor que se cheirasse muito. Então, na realidade, retornam para lá. Capela, em relação à nossa condição hoje, está 25 mil anos na frente. Então são seres de 25 mil anos à frente do que nós nos encontramos. Vamos lembrar Jesus. Assume o planeta quando estava esse planeta em formação. Nós estamos falando de um espírito que está 4 bilhões e meio de anos na frente. Como já era um espírito crístico, não são só os 4 bilhões e meio de anos na frente, mas sim vários bilhões de anos à nossa frente. Não quer dizer que todos nós vamos precisar de tantos bilhões assim para entendermos o que é o amor, mas a caminhada é uma caminhada longa, mas nós somos imortais e para isso nós vamos caminhando, não é mesmo? E aqui outra situação para que nós vamos ficando cada vez mais intrigados com a grandeza e maravilhados com a oportunidade do crescimento. A própria Via Láctea, né, cuja definição foi por os nossos irmãos romanos, ou seja, a via do leite, ela tem 100 mil anos-luz de diâmetro e contém 200 bilhões de estrelas. Nela encontra-se o Sol, né, a estrela que nos ilumina, considerada de quinta grandeza, e algumas são maiores que o Sol, mais de 500 ou quase 500 vezes. Alguém já tinha visto esse desenho? O Sol aqui não aparece, ele tem 1 pixel em relação à grandiosidade de Antares, Betelgeuse, Rigel e Aldebaran. Ele tem 1 pixel, logo a gente não vê o Sol, a estrela que nós temos como o centro do nosso sistema solar. E por vezes é impressionante, né? Um planetinha azul num sisteminha solar na ponta da galáxia da Via Láctea, e tem uma turma, às vezes, que tem uma pretensão gigantesca, né? Impressionante. Estão a ponto de cair da galáxia, mas são pretensiosos, que é uma coisa de impressionar, né? Vale por aí. E se Deus criou o universo, óbvio, né, nas suas condições naturais, não foi criado por si mesmo. Kardec perguntaria no Livro dos Espíritos, na pergunta de número 39, nós podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E a resposta é: tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação de matéria espalhada no espaço. É a informação que se tem. Ele vai mais além na Gênese e os espíritos dizem que é provável, mas como não tem um conhecimento absoluto, que os cometas poderiam ser mundos em formação. E a condição dos planetas também obedeceria a toda a situação que é obedecida para nós em questão da matéria.
nascem, não é? Evoluem e depois tendem à sua transformação, que é exatamente o que acontece conosco, mostrando a lógica em relação à questão da vida, por mais que nós alonguemos ela. Em relação ao planeta, a Terra já continha os germes em estado latente. No momento propício, vai haver a eclosão de cada espécie. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz que foi colocado no planeta uma espécie de um plasma, da onde se originaria a vida. Esses elementos orgânicos poderiam ter sido trazidos de outros planetas em estado fluídico, ou seja, em energia, e colocado aqui como semente, aguardando o momento propício para germinar, e naturalmente nós vamos ver a condição da própria evolução da vida. O homem veio a seu tempo, como nós sabemos, e o próprio Moisés, colocando de uma forma bastante figurada, diria que nós viemos do pó e ao pó voltaríamos, na condição de que Deus teria feito um bonequinho de barro e, com o seu sopro divino, deu-lhe a vida. Depois o Adão andava muito sozinho, depressivo, etc. E ele resolveu então arranjar uma companhia para o Adão, tirou uma costela do Adão e transformou na Eva. E aí deu no que deu em relação ao paraíso, que a gente já sabe como é que é. Não é? Aí tinha maçã e a Eva queria comer a maçã, e sabe como é que são as coisas, né? Você faz assim, faça o seguinte, como é que você pode proibir a curiosidade humana? Faça um buraco numa parede e diz proibido olhar. Pronto. Não é verdade? Olha, você pode ter tudo aqui, Adão. Inclusive, né, falou isso também para Eva, porque a Eva já estava na jogada. Você faz assim, você pode ter tudo aqui no paraíso, mas não come daquela árvore ali, daquele fruto daquela árvore. O que aconteceu? A Eva foi lá, mas você sabe que a Eva não foi responsável. Estava a serpente ali. A serpente é que induziu a Eva, depois a Eva com aquele jeitinho. Né? Olha, Adão, eu comi, é bom, etc. O Adão entrou nessa e deu no que deu. Mas veja que interessante. O que o Moisés está descrevendo é aquilo que nós acabamos de falar. Figurativamente, os indivíduos saíram, claro, naturalmente ele fala a respeito da condição, da formação do organismo humano, que nós sabemos que tem todas as propriedades do planeta, e os indivíduos foram expulsos do paraíso. Não é isso? Os indivíduos expulsos do paraíso são exatamente a condição daqueles que viveram em capela, que saindo do planeta, como se nós estivéssemos aqui, saíssemos do planeta, fôssemos para um planeta mais inferior, e chegando nesse planeta inferior, lembrássemos, porque muitos de nós guardamos determinadas recordações do próprio plano espiritual, e por vezes sentimos saudade de um lugar que não sabemos onde é. Aí chegássemos aqui e encontrássemos uma estruturação ainda de indivíduos extremamente atrasados. Em lembrando de onde tinha se vindo, fomos expulsos do paraíso. Por quê? Por conta da árvore de sabedoria. Porque se sabia muito, aliás, né, se tinha muito conhecimento e se amava pouco. Naturalmente, esse degredo, esta condição é a expulsão do paraíso para cá. Mas, na realidade, nós vamos ver na questão da evolução, da onde nós viemos. E aí encontramos de 6 a 7 milhões de anos atrás, numa estrutura ainda, naturalmente, do que viria a ser homem, para chegarmos a 50, 60 mil anos, com a questão do Homo sapiens, aonde é interessante notar, não é? Aquilo que hoje, por vezes, nós trabalhamos combatendo de uma forma objetiva, que é a ingestão da proteína animal, serviu para, no nosso processo evolutivo, para fazer com que o espírito, quando precisasse da sua capacidade cerebral maior para se manifestar, também tivesse que acontecer no corpo, para que ele pudesse utilizar dessa forma o seu cérebro. O que acontece com o homem primitivo, ou antes mesmo do Homo sapiens, ele procurava a alimentação, e as regiões, quando mudavam o clima, ele se movimentava, então ele era nômade. Dessa maneira, para encontrar alimento, muitas vezes ele não encontrava raízes, frutos ou coisa do gênero, mas encontrava animal morto. Ou então algum predador havia abatido, e o predador era de menor porte, e ele podia se apoderar da caça.
e ingeria a carne. E fazendo isso, jogou uma quantidade de proteína gigantesca que fez com que o seu cérebro aumentasse de volume. Porque o espírito estava mais capacitado em matéria de inteligência para poder utilizar aquele ferramental que ele precisava. Veja como as coisas se encaixam. Chegando a esse nível de entendimento que nós chegamos, nós verificamos já a condição de não haver uma necessidade de ingestão da proteína animal do jeito que nós precisávamos até então. Isso não quer dizer que nós, porque nos tornamos espíritas e entendemos esse processo na nossa vida, que nós façamos mudanças drásticas sem que com isso possa haver um acompanhamento em relação à questão da alimentação, de metabolizar proteína, que muitos organismos, por vezes, não metabolizam a proteína que não seja de origem animal. O próprio Chico aconteceu com ele, né, uma situação curiosa, de que ele resolveu parar de comer carne. Ele resolveu parar de comer carne e ele ficou doente. E o doutor Bezerra de Menezes Espírito, conversando com ele, disse: olha, Chico, no seu caso é muito nobre esta condição de você não querer comer carne, mas o seu organismo não metaboliza a questão da proteína que não seja de origem animal. Se você não quiser, então, comer a carne de animais cujo nível de inteligência é mais acentuado e sente objetivamente o medo da morte, tem o medo da morte porque tem maior nível de compreensão em matéria da sua inteligência, prefira animais, ou seja, ou o alimento ou a carne de animais que estejam numa escala evolutiva menor. Então ele comia um pouco de frango e peixe, para evitar, porque nós sabemos já de muitos anos, esta questão de quanto maior o porte do animal em matéria de inteligência, na condição da inteligência, mais ele sente esse processo, causando prejuízo a todos nós. Mas isso tem que ser visto da seguinte maneira: cada um de nós, né, qualquer mudança, nunca se pode fazer nada na vida de forma agressiva. Por quê? Porque, na realidade, para nós, o espírito, o corpo é o templo sagrado e é o nosso veículo de manifestação no planeta. Por isso é importante que nós tomemos todos os cuidados para preservá-lo bem. Não adianta porque, por vezes, nós somos radicais em certas situações. Precisamos lembrar, Hitler era vegetariano. Então, já por aí isso não quer dizer que justifique qualquer coisa, mas não adianta nós, né, sermos drásticos em determinadas situações e não sermos drásticos naquilo que realmente nós viemos fazer em relação a nós mesmos, né? Que é exatamente tomar conta dos nossos procedimentos para que nós possamos fazer essas alterações e merecer essas moradas que são mais significativas na nossa vida. Atualizando, parece que não mudou muito, né? Sai daqui e vem para cá sem grandes alterações. Como fica essa situação da expulsão, que não é a expulsão do paraíso, não é aquela estação de metrô que existe em São Paulo? Como fica tudo isso? Essa situação de nós entendermos dessas mudanças que nós vamos fazendo em matéria da nossa vida. Na relação da nossa mudança, a mudança que se dá de mais importante, naquilo que Jesus fala sobre a questão de nós termos várias moradas, e existem várias moradas, nós já entendemos isso em relação à evolução do espírito e a lógica em relação à nossa vida e à vida de outros seres, que o universo não está proposto para a nossa contemplação, em nós mesmos. Onde é que está o purgatório, o inferno ou o paraíso das criaturas, se não no seu próprio interior? Quando nós, de repente, estamos agredindo a nós mesmos, vivemos no inferno. Quando estamos trabalhando na questão de modificarmos a nossa postura, de nos modificarmos através de sermos úteis para nós mesmos e úteis para o semelhante, estaremos no paraíso. Então, cada um de nós escolhe a sua condição vibratória, montando o seu plano mental, vivendo o seu mundo mental. E construímos um mundo mental de tal maneira que vivenciamos isso. Quando saímos do corpo no processo do sono, é exatamente isso que vamos vivenciar. E saímos do corpo no processo da desencarnação, vivenciamos essa realidade. Então, se de repente Emmanuel nos dizer o seguinte: se o presente não está muito de acordo com os nossos interesses, é melhor que nós
trabalhemos para que nós façamos com que o futuro tenha uma alteração significativa. Porque se nós somos o reflexo no hoje daquilo que fomos, pensamos ou fizemos, é importante entender que aquilo que estivermos construindo no hoje será o reflexo do nosso amanhã. Se o reflexo do nosso amanhã pode ser melhor, o importante é que entendermos que esse trabalho terá que ser feito na construção do amor em favor do semelhante, a começar de nós mesmos, para que nós possamos, dessa forma, construirmos no nosso interior universos cada vez mais radiantes, universos cada vez melhores dentro do aspecto do amor, e através da caridade ao semelhante. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado.